Hoje eu quero dizer palavras duras para você a respeito da tua salvação. Você já ouviu a expressão de que a salvação é individual? Você sabe de onde surgiu esse pensamento diabólico de dizer que a salvação é individual? E sabe por que eu digo diabólico? Porque hoje as pessoas se escondem por trás desse princípio, dessa frase, para negligenciar o amor, o cuidado e a missão para com o próximo. As pessoas deixam com que as outras vivam no pecado, na imundícia, na miséria, simplesmente porque acreditam que elas estão salvas. E pelo fato delas estarem salvas, elas não têm responsabilidade nenhuma com as demais. Pessoas que vivem assim parece que não entenderam o princípio da salvação. Porque quando você acha que a salvação é individual, você negligencia as palavras de Cristo ao dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, para que eles não pereçam, mas tenham a vida eterna. Logo, você não é o fim da salvação. Você não é o fim do ministério de Cristo. Você é o meio. Sim, sabe por que você é o meio? Porque a salvação consiste no testemunho daquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida para que por meio dessa transformação ocasione a conversão ou conscientização de outras pessoas. A salvação, ela sempre é alcançada por meio do reflexo daquilo que você vê, não só em Cristo, mas naqueles por quem Cristo já fez uma transformação. Hoje, nós bem sabemos que o nosso pecado nos impede de contemplar a glória do Senhor. Mas é possível nós pegarmos alguns flashes dessa glória por meio daqueles que se consagram, que se santificam, que andam segundo o assim diz o Senhor. E é por meio das pessoas que foram alcançadas no Evangelho que o Evangelho se propaga a outras pessoas. Então, se porventura você conseguiu chegar até alguém que lhe apresentou o Evangelho, que conseguiu, por meio da obra miraculosa do Espírito Santo, colocar em você o sentimento de arrependimento, de conversão, de mudança de atitude, mas em um determinado momento você achou que agora estava tudo bem, porque você se sente salvo, e agora a obra está concluída, eu diria para você que em um determinado momento você se perdeu nos seus próprios pensamentos. Você se estribou nos seus próprios conhecimentos. Sabe por quê? Porque a salvação, ela é um ciclo. Então, nesse ciclo, Jesus alcançou pessoas. Essas pessoas foram alcançadas e doaram a sua vida a Deus, e por meio disso novas pessoas foram alcançadas, que doaram sua vida ao Senhor, e por meio disso novas pessoas foram alcançadas. E esse ciclo se renova, e ele se renova, e ele se renova, e ele se renova. Sabe quando que ele termina? Quando por meio da voz do arcanjo Miguel foi proclamado de que agora os reinos desse mundo vieram a ser do nosso Deus. E então, em um estralar de dedo, em um piscar de olhos, nossos corpos corruptos serão revestidos da incorruptibilidade. Nossos corpos mortais se tornarão imortais. E então, todo o nosso processo de santificação será transformado em uma glorificação. Nesse momento, o ciclo cessa. Até lá, nós devemos dedicar toda a nossa vida, tudo aquilo que nós aprendemos e obtemos de Cristo em prol do próximo. Você quer ouvir mais? Presta atenção numa coisa. A salvação consiste em você reconhecer que Cristo é o teu Senhor e Salvador, é o Cordeiro que foi dado por Deus para tirar o pecado do mundo. Você crê nisso, não crê? Mas na oração do Pai Nosso, Cristo disse assim: orais assim ao vosso Pai, abre aspas, Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Fecha aspas. Nesse trecho da oração, Cristo ensina
que da mesma forma com que nós recebemos a graça, o perdão de Deus, nós levamos ao próximo. Não tem como eu achar que basta eu receber o perdão de Deus e agora cessou as minhas responsabilidades. Não é assim que as coisas funcionam. Eu preciso transformar tudo aquilo que eu recebo em Deus em algo que alcance ao meu irmão, ao meu próximo. Mais do que isso, existe uma palavra no livro de Ezequiel, no capítulo 3, que diz bem assim, a partir do verso 18, Deus dizendo a Ezequiel, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o sangue daquele ímpio eu requererei das tuas mãos. Mas, se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque, não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças praticadas não serão lembradas, mas o sangue da tua mão requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Aqui Deus está dizendo o seguinte, se você obteve dele a orientação, a instrução, você conheceu a verdade, é tua obrigação que essa verdade chegue àqueles que não conhecem. Aqui diz do ímpio, mas também diz do justo. Ou seja, você não vai pregar apenas aqueles que vivem no extremo da tua vida, das suas concepções, daqueles que você olha e tem certeza que eles estão em pecados, porque a vida deles traduz uma vida totalmente errônea. Mas você há de pregar também para aqueles que são justos, reforçando os princípios e valores que a Bíblia defende, que Deus expôs e que você compreendeu, a fim de que eles não venham a pecar. E olha, quando Deus diz que da tua mão requerirá o sangue dessas pessoas, não pense você que, chegando ao céu, Deus virá com um anjo e tomará com uma agulha um pouquinho do sangue. Ei, não é assim que as coisas funcionam. Quando Deus diz que vai requerer o sangue de um morto pecador, significa que o teu sangue ocorrerá no mesmo caminho do que o dele. Justamente porque no verso seguinte, quando Deus diz assim, olha, e se tu avisar, e se tu alertar, e se tu instruir o ímpio para que não peques, e o justo para que não peques, você vai livrar a tua alma. Ou seja, sangue por sangue, alma por alma. Se você obter a verdade dos céus, mas você não compartilhá-la, é como se você não tivesse recebido. Se você receber pela misericórdia de Deus a salvação e o perdão dos seus pecados, mas não passar isso aos outros, é como se você não tivesse entendido o tamanho da graça que você recebeu. E olha, eu até entendo que você possa dizer que tenha dificuldades para propagar essa verdade, para instruir outras pessoas. Então vamos fazer o seguinte, compartilhe esse vídeo. Não vai ser uma isenção total das tuas responsabilidades, mas enquanto você está aqui nesse universo digital, eis que essa verdade chegou até você, você a aceita, você compreende, ok, compartilhe esse vídeo. E quando você desligar o seu aparelho, compartilhe essas verdades por meio da tua vida a todos que se aproximarem de ti. E pode ter certeza que a graça vai se tornar mais viva na sua vida. E você, ao avisar, ao orientar, ao instruir, ao alertar o ímpio ou o justo para que não peque, você vai estar então livrando a tua alma e obtendo na plenitude a tua salvação. Que Deus te abençoe. Até mais.